Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão aqui na igreja, aos nossos irmãos nas redes sociais. Que Deus continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Que manhã maravilhosa. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos orar pedindo a bênção de Deus nesse momento tão importante, que é o momento em que abriremos a Bíblia. É o momento em que acreditamos que Deus falará conosco mais uma vez, amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento tão sagrado, tão maravilhoso, depois desse período de intercessão, de comunhão, de adoração e de louvores. Agora, meu Pai, nós nos colocamos como os filhotes de um pássaro no teu ninho e pedimos agora, ó Deus bendito, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede e nos dê, Senhor, a tua provisão, que o Senhor providenciou e sempre providenciará para cada reunião. Fale conosco, Senhor, fale conosco. Fale conosco de uma forma muito especial, muito lúcida, muito clara, muito límpida. Usa a minha vida, usa essa igreja, mas usa principalmente a Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa Te compreender melhor, para que a gente possa crescer diante do Senhor. Ó Deus bendito, eu peço, ministra a Tua palavra aos nossos corações. Derrama do Teu Santo Espírito sobre nós, porque sem o auxílio dele, sem a clareza dele, sem o entendimento do Teu Santo Espírito, a Bíblia será simplesmente mais um livro. E nós não queremos ler a Bíblia apenas como um livro qualquer, até porque ela não é um livro qualquer. Porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Acreditamos que assim como o Senhor usou os Teus servos no passado, para deixar registrado esse texto sagrado, agora o Teu próprio Espírito trará vida ao nosso coração, por meio da Tua palavra, que é a espada do Espírito. Então, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, aqui no nosso lugar que o Senhor preparou para nós, nessa igreja local, nesse ninho, que o Senhor agora nos alimente e que as Tuas bondosas mãos, a Tua provisão, a Tua asa inquebrável possa não só, ó Deus, nos trazer proteção, mas também alimento para as nossas almas. Fala conosco. Ministra a Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 25. Depois de domingo passado, que falei aos meus irmãos sobre Abraão, eu fiquei lembrando muito da vida de uma pessoa que foi Jacó. E por ter falado sobre aquele tema tão importante no domingo passado, que foi sobre por meio de você, ou através de você, ou em ti, como nós trabalhamos, eu fiquei lembrando sobre a vida de Jacó, porque é muito curioso que Abraão, ele, desde quando começou a sua caminhada, ele não foi perfeito, é claro, mas ele acertou demais, Abraão, e ele começa uma caminhada com Deus aos 75 anos de idade, já velho, por sinal.
E ele vai até os 175 anos, mais 100 anos. Eu sei que parece um pouco estranho, né? Uma pessoa viver tudo isso, mas eu acredito. Hoje em dia, particularmente em questões de 30 anos para cá, a média de vida aumentou 20, 30 anos. Antigamente, uma pessoa chegava aos 60, no máximo 70. Hoje, quando uma pessoa parte aos 60, a gente fala, menino, não é assim? Menino, tão novinho. Né? É até curioso hoje, muitas vezes a pessoa para o carro nessas vagas de idoso e a pessoa fica brigando, ele falou, pera, tenho 65 anos, mas é um velho inteiro, que treina, corre, que tem atividade, trabalha, inteligente, vive. Está mudando muita coisa, graças a Deus, amém, meus irmãos? E olha, eu acredito que se Deus nos permitir, daqui a alguns anos, quem sabe, chegar aos 100 anos, será algo comum. Esperamos ser fruto dessa geração, amém? Viver bem, inteligente, produzindo, meu Deus. Então, quem sabe daqui uns dias essa velha vida de Abraão seja o novo normal. Depois pesquise na internet sobre as zonas azuis, que são 5 cidades em que os especialistas estudam no mundo, porque são cidades centenárias. Isso é fantástico. Cidades centenárias. Aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, Japão, Europa, Itália em especial. E aí você diz assim, não, mas eles vivem 100 anos. 100 anos, irmãos. Então é comum ver homens e mulheres hoje em algumas cidades centenários, passando 100 anos e ainda produzindo e ainda trabalhando. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Fantástico isso. E eu acredito que se não for os malucos dos presidentes do mundo, né, querendo implodir o mundo, a gente chega lá. Mas vamos orar para Deus repreender esses presidentes malucos aí que hoje em dia tem tido no mundo. Não é verdade, irmãos? Então, voltando, Abraão começa aos seus 75 anos de idade, e ele vai até os 175, tem alguns deslizes, pouquíssimos, mas uma vida maravilhosa, um legado maravilhoso. E é curioso que hoje eu vou dar alguns dados bem interessantes, inclusive quando a sua esposa Sara morre, ela morre com 127 anos de idade, e Abraão tinha 10 anos a mais do que ela. Olha, Sara morre aos 127. Ela tem Isaac aos 90. E ela vai até os 127. Praticamente viu ele amadurecer, se tornou um homem, só não teve a alegria de vê-lo casado. Porque possivelmente alguns anos depois ele casa-se, depois da morte de Sara, é quando ele casa-se com a Rebeca. Mas perceba, ela morre aos 127, Abraão tinha 137. E aí, pastor, e aí? A bênção era plena na vida de Abraão, ele casa-se de novo. 137, e o texto bíblico vai falar que ele vai ter uma nova família, e aí ele tem filhos e filhas, e é interessante que é desse momento, depois da morte de Sara, que nasce inclusive aquela família, aquela etnia dos midianitas. Interessante. Então, o milagre foi completo. Velhinho aos 137 anos, cumprindo a Bíblia, crescendo a terra e multiplicando. Olha só que interessante, né? Porque a Bíblia, quando vai mencionar tanto em Romanos, fala que ele já estava sem vitalidade. Deus faz um milagre na vida dele de tal forma que ele, além de ser pai de muitas nações, ele gera mais filhos e tornam-se nações também. E aí ele vai até os 175 anos. E nasce então Isaac. E Isaac, a Bíblia comenta muito pouco sobre ele, mas dá uma ideia muito linda de Isaac, que ele era muito piedoso. E quando a gente começa a fazer umas leituras bíblicas e prestar atenção em alguns detalhes, quando nasce depois Jacó e Esaú, possivelmente pela idade, pelo que entendemos, Abraão ainda estava vivo. Porque Isaac nasce quando Abraão tem quantos anos? 100.
Isaac casa-se quando tem 40 anos, ou seja, quando ele exatamente, Abraão está com 140. Mas a esposa também de Isaac, Rebeca, ela era estéril. E Isaac ora por 20 anos, para que Deus abra o ventre dela. E aí nasce os 2 filhos gêmeos do ventre de Rebeca, depois desses 20 anos. Logo, Isaac tinha 60 anos, e Abraão tinha 160. Então lembram, ele morre aos 175. Então possivelmente Jacó e Esaú viram seu avô. E possivelmente, ainda deduzo, se ele não estava já debilitado, eu quero acreditar que aquelas histórias de Deus na vida de Abraão foram passadas para Esaú e para Jacó. E também Isaac fez todo esse papel de passar a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela não vai ser narrada como um livro histórico cronológico. Ao ler a Bíblia, você nota isso nas entrelinhas. Todas essas datas estão no texto sagrado. Então, por que eu estou falando isso agora? Depois que eu parei de pregar semana passada, eu fiquei lembrando de Jacó. Jacó, ele era um atrapalhado. Mas pior do que ele era o seu irmão Esaú. E a pergunta que fica é: como pode, de uma família tão abençoada, de um patriarca tão extraordinário, Abraão, e depois de Isaac, ter nascido um Jacó e um Esaú? Eu te pergunto, pode? Na nossa cabeça não pode, mas na cabeça de Deus pode. E está aqui no texto sagrado. E Deus deixou isso no texto sagrado para nos ensinar. E eu fiquei pensando sobre tudo isso, porque Abraão foi esse canal em que a bênção passou por ele. Isaac também foi esse canal que a bênção passou por ele. Mas e Jacó e Esaú, aí já deu uma emperrada, já tudo mudou. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero falar sobre Esaú e Jacó e Israel. Na realidade, eu vou estar trabalhando sobre esses 2 personagens, Esaú e Jacó. Mas você que conhece a história bíblica sabe disso, que Jacó, depois Deus muda o nome dele para Israel. Ou seja, é a mesma pessoa, mas são 2 fases de vidas diferentes. Então hoje eu quero falar sobre esses 3 personagens, porque esses 2 personagens que tipificam 3 tipos de pessoas, podem ver, eles tipificam 3 tipos de pessoas. Vai ser uma lição muito forte para nós hoje. Quais são os 3 tipos de pessoas que tipificam Esaú, Jacó e Israel? Eu poderia dizer que Esaú tipifica o carnal, literalmente aquele que não é crente, o carnal no sentido mais amplo da expressão, o não crente. Esaú tipifica um ímpio, ou seja, Abraão, esse ungido poderoso, teve um filho, um neto que foi desviado, Esaú. A Bíblia vai chamá-lo de profano, a Bíblia vai chamá-lo de impuro, a Bíblia vai chamar isso, e é forte esses termos, né? Então percebam, quem era Esaú? Ele tipifica um ímpio, um não crente. Sei que essa palavra ímpio é forte, mas quem é o ímpio? É aquele que vive no pecado, é aquele que dá de ombros para Deus, é aquele que despreza Deus, é aquele que despreza tudo. E Jacó, pastor? Jacó representa muito bem o crente carnal, o malandrão, aquele que quer a bênção segundo a sua vontade, segundo a sua sagacidade, segundo as suas manobras. Ele representa bem esse tipo. Eu sei que essas terminologias, o crente carnal, o crente espiritual, elas soam um pouco estranhas, mas na Bíblia a gente acaba usando essas figuras para que a gente possa até entender melhor um pouco. O pastor Enéas Tonini, em certa ocasião, escrevendo um livro dele, fala sobre o povo do Egito, que Moisés libertou do Egito e que estava agora no deserto. E fala sobre isso, que lá no deserto morre quem? Morre os crentes espirituais? Não, morre os carnais. Pode ver que todos eles perecem no deserto. E uma nova geração nasce para conquistar Canaã.
Então o crente carnal, eu sei que é um termo até um pouco estranho, mas podem ver que Paulo, ele vai falar muitas vezes isso. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais. E para quem Paulo estava escrevendo aquela carta? Para o imperador romano? Para um senador romano? Para um soldado romano? Um centurião? Não, Paulo estava escrevendo para a igreja. Então existem pessoas que vivem na carne? Existem. Infelizmente existe. E aí a pergunta que fica é, será que a gente muitas vezes também não é um Jacó? Que vive na carne, fazendo a vontade da carne, alimentando a carne, dando as razões e desculpas para a carne? Então Jacó representa muito bem esse crente carnal, que quer a bênção mais do que quer o dono da bênção, que usa a sua sagacidade, as suas manobras humanas para conquistar. E Israel? Israel, depois que ele tem um encontro com Deus. Quem é Israel? Aí é a pessoa transformada, é a pessoa mudada, é um verdadeiro filho de Deus. Podem ver que, diferente da vida do seu pai Isaac e do seu avô Abraão, Jacó tem duas fases, antes do Vale do Jaboque e depois do Vale do Jaboque, ali em Peniel. Ele tem um encontro com Deus, Deus o fere, olha só como é forte, hein? Deus o fere. A partir daquele dia, o espertalhão, para o resto da sua vida, andou mancando, mas espiritualmente nunca mais deu mancada com Deus. Mas antes, ele era o espertalhão, andava ereto, ganhava todos os pleitos, mas diante de Deus vivia errado. Diante de Deus, ele vivia à margem da bênção. Diante de todos, ele poderia até ser o privilegiado, mas diante de Deus, ele era tão faltoso. E é sobre isso que hoje eu quero trabalhar com vocês e quero refletir sobre esses pontos. Sobre Esaú, eu quero dizer apenas poucas palavras, já que ele representa esse impuro, já que ele representa esse profano, como está lá em Hebreus 12, 16 e 17, já que representa essa pessoa que chora apenas como remorso, não como arrependimento, a palavra que Deus nos deixa sobre Esaú é cuidado, cuidado, porque aqui a gente está falando dos descendentes do patriarca, a gente está falando de alguém que foi criado vendo o papai e vendo o avô sendo abençoadíssimos, e a gente está vendo aqui um filho olhando para tudo isso e dizendo, eu não me importo com nada disso, eu não ligo para nada disso, eu não quero saber de nada disso. Esse é Esaú. Talvez você diga assim, mas pastor, se eu fosse Esaú, jamais faria isso. Aí eu te pergunto, você é filho de Deus, você é filha de Deus? Deus te salvou? Jesus morreu por você? Jesus te ama, te abençoa, te protege hoje? Será que em muitos momentos da nossa vida a gente não foi que nem Esaú? A gente dando valor a essa vida, as coisas dessa vida, e estamos dando de ombro para as coisas de Deus? Perceba, no conceito sagrado, Esaú é um profano, Esaú é um impuro, Esaú é alguém que simplesmente chora lágrimas de crocodilo, mas que não tem arrependimento. E a palavra de Deus para nós é cuidado. Cuidado para que, de repente, a gente não esteja trilhando caminhos de Esaú. Porque ele nasceu debaixo do patriarca, irmãos. As histórias eram marcantes. Irmãos, é muito forte isso. Os outros povos, as outras nações ali, cidades-estados, respeitavam Abraão. Abraão era um figurão. E Isaac era outro figurão. Quando Abraão vai para o Egito, ele sai do Egito com respeito. O Egito nos dias de Abraão já era um império. Quando ele vai para Gerar, que é na Filistéia, os filisteus naqueles dias tinham reis. Os filisteus já eram fortes, já era uma nação-estado ali. E ali, tanto com Abraão quanto com Isaac, Abimeleque, entendemos que não é o mesmo Abimeleque, mas possivelmente era pai e filhos, por causa da questão das idades, eles respeitam tanto Abraão quanto Isaac, e eles temem Abraão e Isaac.
E inclusive com Isaac, Abimeleque faz até aliança, dizendo: olha, Deus é com você, o que você toca, o que você faz, e aliás, me promete que você não vai me causar mal. Então, ou seja, eles eram príncipes, e o texto bíblico mostra isso, que as outras nações e os outros reinos viam eles como príncipes, mas tinha um netinho ali que, vovô, o problema é do vovô, ele foi príncipe, eu quero ir para a galera, em outras palavras. As promessas, promessa nada, eu não quero saber de promessa. É esse o Esaú, que fazia aquilo que lhe convia. Esaú representa muito bem aquele que vive apenas no momento, que faz a vontade da sua carne. Estou com vontade de ir para a galera, vou para a galera. Estou com vontade de ir para a igreja, vou para a igreja. Estou com vontade de chutar o pau da barraca, chuto o pau da barraca. Era esse Esaú. Esaú é essa pessoa. Eu estou com fome, eu tenho que comer. Me vende sua primogenitura, tudo bem, fica com a primogenitura, irmão. O que ela vai me servir? Perceba, talvez você lendo o texto que a gente vai ler agora e lembrando das histórias, você pense: a primogenitura era algo simples. Não, meus irmãos, a primogenitura naqueles dias era o principal herdeiro de tudo. E lembra o que eu disse? Quem era Abraão? Grande patriarca. Quem foi Isaac? Um grande patriarca. Ou seja, eles eram príncipes naqueles dias. Então quem é que não quer a primogenitura de um príncipe? Qualquer um, mas ele não queria. Por quê? Porque tinha a ver com promessas espirituais, tinha a ver com Deus, esse negócio de Deus, de palavra de Deus, revelação de Deus. Não, eu quero viver hoje. Conhece alguém assim? Eu quero viver agora, eu estou com vontade, eu faço agora. Eu sigo o meu ventre. Esaú é esse, que segue o ventre, sobre tudo e sobre todos. Então vamos mergulhar no texto bíblico, irmãos. Hoje eu vou deixar aqui 3 textos bíblicos, a gente simplesmente vai ler algumas porções, mas ficam aqui 3 capítulos bíblicos para que durante essa semana você faça suas lições de casa. Você ore, você peça a Deus graça e ajuda. Os 3 textos são Gênesis capítulo de número 25, Gênesis capítulo de número 27 e Gênesis capítulo de número 32. A gente vai ler apenas algumas porções aqui e vamos trabalhar sobre eles. E vamos pedir a Deus: Senhor, me livra de seguir o exemplo de Saul. Senhor, me socorre se eu estou sendo um Jacó. Senhor, faça de mim um Israel. Amém, meus irmãos? Porque esse é o desejo de Deus, que a gente não viva seguindo o exemplo nem de Esaú e nem do Jacó espertalhão, mas que todos nós passemos por uma grande experiência com Deus e nos tornemos também pessoas marcadas por Deus, como foram Abraão, como foi Isaac e como foi o próprio Jacó, que agora se transforma em Israel. Só um último detalhe antes da leitura dos textos. Quando os profetas vão falar a nação de Deus, em toda a Bíblia no Velho Testamento e até no Novo, e a nação de Israel está vivendo em pecado, Deus o chama de Jacó. Ó vermezinho de Jacó. Quando Deus está repreendendo o povo no pecado, fala: vocês, filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus realça o Jacó? Dizendo: vocês estão seguindo aqueles passos de Jacó. Pastor, mas nós somos a igreja. Não importa. A igreja de Laodiceia não colocou Jesus para fora? Eis que eu estou à porta e bato. Jesus estava onde? Dentro da igreja? Estava fora da igreja. Aquela igreja estava vivendo o princípio de Jacó? Todos. E a igreja de Éfeso também estava vivendo o princípio de Jacó? Sim. Aonde está o teu primeiro amor? Perdeu o teu primeiro amor? Arrepende-se e volte. Perceba, será que a gente muitas vezes não vive que nem o Jacó? Dentro da igreja, espertalhão. E a gente ainda fica feliz, porque Deus me abençoou, Deus é comigo. Deus me livrou mais uma, Deus salvou a minha vida, contra o eleito de Deus não tem encantamento, mas Deus está lá olhando e fala: deixa de ser Jacó, meu servo, é a minha misericórdia, para de ser repleto de soberba e de vanglória, é a minha graça, olha para mim,
E por que eu quero falar sobre esses três personagens e mais uma coisa aqui? Como eu disse, Esaú é o profano, é o ímpio, é o não convertido, é o que despreza. Mas Jacó é esse que é o espertalhão, e guarde isso. Lembre que na minha última mensagem eu falei que Abraão era o canal. Se a gente deixa de ser canal, meus irmãos, porque Jacó, ele não foi canal, ele queria tudo para ele, ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele negociou com o irmão, ele era espertalhão, ele queria para ele não era canal. E lembrem disso, irmãos, antes da bênção, se a gente deixa de ser canal, também a gente não é abençoado, porque para a gente ser abençoado, e Deus escolheu assim, a gente só vai ser abençoado quando essa bênção chega no outro. Deus fez isso de propósito na sua revelação, deixa isso como um legado para nós, porque Ele sabe que a gente é muito egoísta, a gente quer a bênção para nós. Para mim, o poder é meu, a unção é minha, eu sou melhor do que os outros, nós somos dessa natureza pecaminosa. Então quando eu escolho não ser canal como o Jacó, porque Jacó não foi canal em nenhum momento até o Vale do Jaboque. E aí eu pergunto, ele tinha sido abençoado? Tinha. Ele tinha sido liberto da morte por várias vezes. Ele tinha sido protegido por Deus? Sim. Deus tinha se revelado a Jacó? Tinha. Inclusive, lá em Betel, o Senhor se revela para ele. Há uma escada que os anjos descem e sobem. E ele vê a glória de Deus, ele vê os seres divinos e ainda ele negocia com Deus. Ele é tão espertalhão que até com Deus ele negocia. Senhor, se eu voltar em segurança, eu vou dizimar de tudo que eu conquistar. Agora eu te pergunto, ele estava fazendo o que ali em Betel? Ele estava fugindo, sem um tostão furado, porque o irmão dele estava querendo matá-lo, e ainda ele faz negócio com Deus. Se eu voltar eu te dizimo, porque se o Senhor me abençoar, eu abençoo a tua obra. Olha que espertalhão. Mas nessas horas, meus irmãos, o que eu vejo Deus? Eu vejo Deus sorrindo no céu, dizendo assim, eu te pego, meu Jacó, eu te pego, você vai aprender, porque quando a gente não é canal, a gente interrompe a bênção. E aqui fica uma máxima, meus irmãos. Esaú era um profano e ímpio, era alguém impuro, mas Jacó era um espertalhão, e Jacó viveu essa síndrome do quê? Do engano, da mentira, da solidão, da angústia, da trapaça. Não tem jeito, porque aquilo que nós plantamos no mundo espiritual nós colhemos, e é com Deus, e por isso que eu disse que Deus sorri, porque se eu brincar com Deus, Deus vai falar, tá bom meu servo, você está querendo ser mais inteligente do que eu, minha serva, e aí vem o acerto de Deus sobre nós. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui Gênesis 25, do versículo de número 12 em diante, Gênesis 25, 12. Gênesis capítulo de número 25, versículo de número, ou melhor, 19, desculpem, 19 em diante. Este é o registro dos descendentes de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor lhe respondeu à oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Versículo 22. Os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso perguntou, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Percebam, ela é engravida, e ela está tendo uma gravidez diferente, e ela vai consultar ao Senhor. Guardem isso, viu, meus irmãos? Muitas coisas na Bíblia a gente não vai ter uma resposta, e a gente não precisa ter. Ela foi consultar ao Senhor. E quem foi o canal de Deus para dar a resposta para Rebeca? Não sabemos. Só sabemos que ela foi consultar ao Senhor. Tem vezes que aparece quem é o vaso,
Mas tem vezes que Deus faz questão de não mostrar. Poderia ter sido seu sogro? Poderia. Poderia ter sido Abraão? Sim. Poderia ter sido seu marido? Sim. Eles eram vasos de Deus, eles eram profetas. Poderia ter sido ela própria ouvindo de Deus? Poderia. Porque agora ela estava no ventre dela com também o que? Os filhos da promessa. Então a gente não sabe quem Deus usou, mas sabe de uma coisa, Deus falou com ela, amém? Então guarde isso, Deus falou com ela, e o texto bíblico deixa isso claro, para ela e para quem mais? Para Isaac. Então vamos continuar lendo a Bíblia. Versículo 23, o Senhor lhe disse, 2 nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus fala com ela, ou fala diretamente a ela, ou usa um vaso, não importa, Deus falou, 2 povos estão aí, eles se separarão, mas o mais novo vai ter um destaque, porque o mais velho vai servir ao mais novo. Até esse momento a questão da primogenitura não está muito clara, concorda? Está claro? Não, só diz o seguinte, que vai ter uma troca aí nessa questão, vai fugir um pouco, porque como que era na antiguidade? O primogênito herdava tudo, e de gêmeos? Geralmente é o que nasce primeiro, mas aqui Deus já estava falando para ela, olha, vai ter uma troca, mas a questão da primogenitura não estava tão clara, nem para ela, nem também para ele, nem para a mãe, nem para o pai. Poderia haver essas discussões no lar? Poderia, mas estava muito claro? Não estava claro. Falar que estava claro, não. Mas pela indicação de que o mais novo seria mais abençoado do que o mais velho, que o mais velho serviria o mais novo, então eu quero acreditar que tanto Isaac quanto Rebeca tinham essa dúvida, mas entregava nas mãos de Deus, porque quem que dá a última palavra, meus irmãos? É Deus. Continuemos então, versículo 24, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre, o primeiro ao sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 70 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Ou melhor, 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Lembra que eu falei que Abraão tinha 160? Então Abraão possivelmente viu a promessa sendo cumprida em Isaac, e agora a promessa sendo cumprida aonde? Por meio de Esaú e de Jacó. Glória a Deus. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo, que ficava no acampamento. Isaac amava Esaú, porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Eles crescem, a Bíblia dá abre um intervalo aqui, eles crescem. E então aqui, possivelmente, como eu disse há pouco, Abraão morre em algum período desses 15 anos, vê os netinhos, mas a vida continua e eles crescem, e normal, o pai gostar mais do caçador. E algumas versões vão falar que Jacó era pacato, mas, sabe, mais comedido. E já Esaú era aquele mais vigoroso, vamos para caçar, papai, vamos para o meio do mato, gostava de aventura. Seria aquele filho hoje caseiro, e o filho esportista, que gosta de andar a cavalo, esportes radicais, pular de paraquedas, são perfis, nenhum problema até aí, né? Nenhum problema. Mas agora vem os detalhes do texto, e é isso que eu quero que você durante essa semana continue mergulhando no texto bíblico, irmão. Deixa Deus falar o teu coração.
Deixa Deus falar ao teu coração, deixa Deus, esquadrinhar a tua alma. Será que a gente é Esaú? Será que nós somos Jacó? Ou será que nós somos Isaac? Deixa Deus sacudir a tua vida. O maior interessado na tua vida não é a igreja, não é o pastor, é Deus. Porque se você estiver vivendo como um Esaú, você está perdido. Se você estiver vivendo como um Jacó, você está meio perdido. Meio perdido. Porque você vai ficar sozinho. Porque você vai colher fruto da mentira. Você vai ficar sendo uma pessoa solitária. Vai viver fugindo. Vai viver desesperado, com medo da morte. Porque é o fruto do pecado de Jacó. Jacó ilustra bem, meus irmãos, sabe quem? A parábola do filho pródigo. O pai, não tinham 2 filhos? Esaú é o filho pródigo, nesse primeiro momento. E o filho mais velho do pai? Lembra que ele ficava do lado do pai, mas não desfrutava nada do pai? É Jacó. É Jacó. Está perdido dentro da casa do pai. Está perdidinho dentro da casa do pai. E estar perdido dentro da casa do pai é um perigo muito grande. Por quê? Porque não vai viver as bênçãos de Deus. Você não vai ser canal de Deus. Lembra? Para a gente ser canal de Deus, a bênção tem que chegar no outro. Enquanto a bênção fica só aqui nas minhas coisas, nas minhas razões, nós estamos vivendo uma vida jacosado. É verdade? Olha aqui, vamos ver agora. Versículo 29, olha que interessante. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixa-me comer esse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado de Edom, porque a palavra Edom significa vermelho. Versículo 31, Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Olha só que interessante, possivelmente a caça tinha sido um fracasso, não pegou nem um passarinho, estava numa fome brava, não devia ter pescado nem um peixinho para fazer um sushi, um sashimi, tinha nada. Então ele estava aqui numa fome muito violenta, e o irmão, ora irmãos, eu te pergunto, você não pode dar um prato de comida para o seu irmão? Você tem que negociar com o seu irmão. Você não pode dar um prato de comida? Você fez uma comida, qual o problema de você dar um prato de comida? Percebam aqui, o Jacó oportunista. Quanto eu vou ganhar ao te dar esse prato de comida? Irmão, ele era irmão gêmeo, né? Não era bivitelino, era univitelino, né? Pode ver que as características são bem atípicas, deduzimos que elas eram de placetas diferentes, porque um nasce peludo, o outro nasce sem pelo. Perceba? Então, possivelmente, mas eu te pergunto, você não pode dar um prato de comida? Guarda isso no teu coração, meus irmãos. Quantos são os crentes que precisam ganhar de todas as horas, de todas as pessoas, o tempo todo? Ganhar na relação marido e mulher, ganhar na relação pai e filhos, filhos-pais, ganhar na relação de irmandade. Só negocia pensando em ganhar. Quanto eu ganho com isso? É Jacó. Vem cá, a teologia da prosperidade é uma teologia de quem? De Isaac ou de Jacó? Jacó, puro Jacó. Eu vou seguir a Deus para que Deus me abençoe. Ontem eu conversava com um irmão, ele era de uma igreja, ele contou que na igreja que ele frequentava, o pastor viu ali que os extintores tinham vencido a data, então ele disse: irmãos, vamos precisar levantar uma oferta. E ele, como era obreiro da igreja, ele contou essa história para mim, fiquei sabendo ontem. E ali a manutenção desses de extintores era por volta de R$500 na época. E ali o pastor fez o apelo no culto pela manhã, ele era obreiro, e aí levantou R$1.000, ou seja, levantou o dobro. Poxa, glória a Deus, né, meus irmãos? A gente está precisando de 100 mil aqui para construir a nossa igreja, a gente levanta 200 mil, glória a Deus. Não é assim, maravilhoso? Aí no culto da noite o pastor fez o mesmo apelo, como se não tivesse levantado nem um centavo. E ele era obreiro que estava no culto da manhã, olhou no culto da noite e falou: mas peraí, a gente já tem até o dobro. E levantou mais R$500. Ou seja, ele falou assim: poxa, mas que papo estranho é esse? Concorda, irmãos? Isso é papo de Esaú ou isso é papo de Jacó? Ou é papo de Israel? Percebam, irmãos, notem, ou melhor, é papo de Jacó ou é papo de Israel? Percebam quantas são as vezes que a gente fica caindo nos papos dos Jacós.
Eu não estou dizendo aqui que o pastor errou de ter feito apelos nos cultos, mas a maneira em que fez foi um espertalhão, capitalizando sobre outro. Eu me lembro que um dia eu conversava com um evangelista e ele era um evangelista muito materialista, e aí ele gostava muito de sempre parar com os ricos, porque eu trabalhei, vocês sabem, desde os meus 14 anos no mercado financeiro, e parei aos meus 39 anos de ficar ali na bolsa, mas até hoje acompanho o mercado. Olha só que interessante, esse irmão, ele gostava de evangelizar só rico. E para os ricos ele só pegava textos bons. Deus é contigo. O rico lá no pecado, o rico lá fazendo tudo atrapalhado, vivendo no adultério, no vício, ele só gostava de dar palavrinha doce. E aí um dia ele falou uma frase que aquilo me incomodou. E ele falou assim, não, porque eu não estou mais capitalizando. Eu falei, como assim, irmão, capitalizando? Não, porque quando eu vou falar para os ricos, eu capitalizo, porque afinal de contas, eu vou lá abençoar. Eu olhei para ele e falei assim, se arrependa do seu pecado, filho. Volta. Que negócio é esse? Pregava para rico para ganhar ofertas, para ganhar viagem, para ganhar dinheiro. Ô meus irmãos, isso é ministério de Israel ou é ministério de Jacó? A gente tem que fazer essa pergunta, o que será que a gente está seguindo? O que será que a gente está querendo? Percebe, irmãos, hoje é um assunto tão trivial, guarda isso no seu coração, meus irmãos. O evangelho de Jesus é da simplicidade, é da manjedoura e da cruz. O nosso rei, o nosso salvador, nasceu numa manjedoura e morreu num trono que não foi de marfim e nem de ouro, foi na cruz. E se você quer viver uma vida de coroa, que seja do mestre, com coroa de espinhos, amém, meus irmãos? Perceba, nenhum problema, a gente está falando aqui de 3 patriarcas que foram muito prósperos, mas perceba que essa prosperidade errante estava onde? Em Jacó. Abraão era resolvido, Isaac foi resolvido, e Jacó? Jacó foi espertalhão, e Esaú foi um profano e ímpio. Mas Deus vai trabalhar com cada um deles de uma forma maravilhosa, amém, meus irmãos? E aqui então, voltando, ele fala o quê? No versículo 31, Jacó respondeu, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Eu quero acreditar que deve ter passado na cabeça dele, eu quero a primogenitura, porque se eu tiver a primogenitura eu tenho a herança. Meu papai é príncipe, vovô foi príncipe, eu quero esse principado. E aí, ele jogou uma e colheu. Sabe quando você lança verde e colhe maduro? Foi isso. Uma pedra pegou em 2 passarinhos. E aí vem Esaú e diz, versículo 32, Esaú diz, estou a ponto de morrer, de que me vale esse direito? Olha, ele trata com desprezo. Promessa do avô, promessa do papai, príncipe para quê se eu vou morrer? Promessa de Deus, palavra de Deus, eu sigo do meu jeito. Deve ter sido algo assim. Eu vou morrer, eu estou com tanta fome. Dramático não? Jacó, porém, insistiu, versículo 33, jure-me primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou, guarda isso, desprezou o direito de primogenitura por um prato de lentilha com os pedacinhos de pão. Meu Deus, pastor, e aí? E aí que Jacó é espertalhão. De Esaú eu já falei, agora vamos falar um pouco de Jacó. Jacó agora, eu tenho o quê? O direito a esse legado. Aí eu pergunto para vocês aqui, ele era pacato? Era pacato, mas ele era bobo? Nem um pouco. Meus irmãos, cuidado com os espertalhões, viu? Eles podem ser quietinho, cuidado com os espertalhões, porque eles podem até conquistar algumas coisas. Ele conquistou aqui, fez um baita negócio ou não? Me fala, vamos lá, falando do mercado financeiro, um pratinho de comida por um negócio desse, a herança, pelo amor de Deus,
Imaginem se vocês tivessem num almoço com seu irmão está tendo uma criatividade de uma tecnologia, está inventando ali a Apple, e aí você compra a Apple por um prato de lentilha. Você quer esse negócio ou não? Pelo amor de Deus, eu não precisava nem da Apple, eu precisava de 1% da Apple. Acabou. Se vocês não sabem, a Apple, ela vale em valores monetários muito mais do que a somatória de todas as empresas brasileiras que estão na bolsa. Uau! A Apple é um império, Então percebam, aqui ele fez um negócio assim, ele pegou o principado do avô, do papai, e agora ele e o espertalhão, está na minha mão. Aí eu te pergunto, isso é fé ou isso é sagacidade humana? Isso é fé ou é a habilidade humana? Guarda isso, meus irmãos. Deus não tem compromisso com as habilidades humanas. Deus tem compromisso com a sua palavra. Cuidado, nem sempre a gente vai tomar decisões corretas, porque a gente vai estar seguindo a mente humana, os princípios humanos, e quem sabe é aí que está o Jacó. Porque o Esaú abandona qualquer coisa e despreza qualquer legado, porque o importante para o Esaú é fazer a vontade da sua carne. Mas Jacó não, Jacó ele olha com perspectiva. E aí o que acontece então com Jacó, pastor? Jacó é muito interessante, porque agora ele, em cima da sua malandragem, ele em cima de ser o espertalhão, ele só demonstra uma coisa: ele vivia para ele. A bênção é para ele, não era por intermédio dele. E aí, Isaac fica velho, Isaac envelhece, e aí vem agora o nosso segundo texto que nós vamos ler. Vamos ler agora o nosso segundo texto, que está em Gênesis capítulo de número 27, Gênesis 27, e aqui conta a história, uma história muito importante, por sinal, que é quando agora ele já está velhinho. Vamos ler alguns versículos. Isaac está velhinho, e aqui eles vão fazer o quê? Transferir a bênção. Percebam, irmãos, quando Jacó compra a primogenitura de Esaú, é no bigode. Não tinha contrato, é bigode. Guarde isso, viu, meus irmãos? Para Deus isso ainda continua valendo, para homem e para mulheres. Porque o mundo espiritual é regido por palavras. Seja o vosso dizer sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência do maligno. O pai da mentira é o diabo. Guardem isso. O pai da mentira é o diabo. Deus tem um filho chamado Verdade, que é Jesus. E o diabo tem uma filha chamada Mentira. Guarda isso. Ah, pastor, mas é só a palavrinha. Não importa. No mundo espiritual já está amarrado. No mundo espiritual já está preso. No mundo espiritual já pode ser sentenciado. Isso é muito sério, porque com as nossas palavras nós seremos julgados. Perceba, meus irmãos, como que o nosso nome é escrito no livro da vida? Com palavras. Senhor, eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Me perdoa de todos os meus pecados. Eu te reconheço como o meu único e suficiente Salvador. Pronto, o nome está escrito. Senhor, eu não quero saber de ti. Pronto, está arriscado. É sério isso demais, meus irmãos. Eu não quero entrar aqui no campo da predestinação. Eu quero trazer aqui para o nosso dia aqui. Porque depois que a gente conhece a história, quem me conhece sabe, os irmãos estão chegando agora, eu sou um pastor calvinista. Eu acredito na predestinação, mas eu não vivo em função dessa promessa sem trazer para o meu dia a dia, porque se eu não estiver dando frutos de um predestinado, eu estou indo para o inferno. Como dizia Spurgeon, muitos irmãos que creem na predestinação, que se gabam dessa doutrina maravilhosa, estão com os dois pés no inferno. Por quê? Vivem mentindo, são profanos, dizem que estão na igreja, mas não importa. Porque Deus tem um filho chamado Verdade, Jesus. E o diabo tem uma filha chamada Mentira. Meus irmãos, uma das coisas que eu mais tenho visto é crentes mentirem. Meus irmãos, isso é perigoso.
Ah, pastor, mas hoje todo mundo mente. Não, o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro não mente. E preste bastante atenção, o crente que vive mentindo, o diabo mais cedo ou mais tarde o pega. Como pegou o próprio Esaú e Jacó. E não se subestime se alguns que se dizem ser crentes, muitas vezes por causa disso caírem endemoniados. Porque cai mesmo. Meus irmãos, isso é sério. Pastor, e a polêmica de um crente cair endemoniado? Não me pergunte como isso acontece, eu só sei de uma coisa: quem está no pecado pode cair endemoniado. Pastor, isso é sério, irmãos. E aqui é uma coisa pessoal, não é uma coisa performática, é uma coisa pessoal. Por isso, meu irmão, se arrependa de todo o coração. Não seja nem um profano, como foi no caso Esaú, e muito menos um leviano, como foi Jacó. Porque Jacó não caiu em pecado, mas ele viveu o inferno de cada dia, porque ele queria tudo para ele. Pastor, mas tem na Bíblia alguém que parecia ser um eleito e caiu endemoniado? Tem. Quem? Temos 2 casos. Esaú é o primeiro. Lembra que o espírito maligno se apossava de Esaú? Está lá no texto sagrado, meus irmãos. Pastor, me explica isso. Não sei, eu não entendo isso. Eu só sei que está lá na Bíblia. Mas pastor, um verdadeiro eleito fica endemoniado? Eu não quero entrar nesses debates, isso serve para o nosso seminário. Aí lá a gente debate isso. Uma coisa eu sei, você tem que ter medo do pecado. Você tem que ter medo do pecado. Está no pecado, não está com medo, você já está com Satanás do lado. Meu irmão, cuidado, isso é muito sério. Hoje os crentes estão vivendo uma vida, sabe, eu fico falando assim, aqui, não estou entendendo nada. Estão dentro da igreja, nadando e morrendo na praia. Isso é muito sério, meus irmãos. Em algum momento, o anjo do Senhor tocará a última trombeta e ele vai buscar a sua igreja. E a pergunta que fica é: estamos preparados? A gente tem que tomar cuidado, isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Hoje a igreja tem dado mau testemunho, por quê? Por causa de não estar levando a sério o compromisso com Deus, o compromisso em casa. Eu não estou falando de perfeição, filhos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só houve um perfeito, que é Jesus. Mas nós precisamos ser dedicados. Nós precisamos ser piedosos. Voltando aqui. Agora, papai Isaac está velhinho. Quer dar a bênção ao filho, como era costume. O texto não deixa claro se ele tinha clareza de quem herdaria a primogenitura. Mas ele vai fazer, hipoteticamente, tá, meus irmãos? E se de fato, Jacó não tivesse sido espertalhão e deixasse Isaac dar a bênção para Esaú? A bênção de Deus tinha repousado sobre Esaú? Claro que não, porque quando Deus fala, Ele não volta atrás. Se Ele tinha separado antes do ventre Jacó para ser o herdeiro, Deus, mesmo Isaac tendo errado, Isaac é homem. Isaac é Deus ou é homem? Isaac é homem. Então, o que o texto aqui nesse capítulo 27 vai mostrar? Que mais uma vez, aquele que vive como espertalhão, quanto mais o tempo passa, ele não vai se tornando mais santo. Guarda isso, viu, meu irmão? O irmão que fica mentindo, amanhã ele vai ser um mentiroso pior, viu? Porque se ele não se arrepende hoje, ele vai ser pior. Isaac aqui agora, o que ele faz? Ele vai abençoar os seus filhos, e o espertalhãozinho lá de trás que já tinha negociado, feito um baita negócio, agora ele engana pai, ele engana todos, ele engana irmão, e ele não está preocupado com isso, porque ele quer a bênção. Está entendendo? Ele é canal? Não, ele vivia para ele. Meu irmão, quando a gente vive para a gente já está vivendo o inferno em si mesmo. Viva para Deus e viva para o próximo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Voltando aqui. E então, como eu disse, ao invés dele já olhar, chegar no pai e falar: pai, há uma promessa de Deus da minha parte. Lembra que a mamãe disse que o meu irmão ia me servir? Eu acho que Isaac ia falar: deixa, filho, falar besteira. Você não sabe o que está falando. Mas quem é que dá a última palavra na nossa vida, meus irmãos? Vamos lá, quem é que dá a última palavra na nossa vida? Agora eu pergunto, será que é Deus mesmo? Porque muitas vezes a gente precisa dar uma ajudinha para Deus. Porque o que Jacó fez aqui? Foi uma ajudona. Não, papai está gagá, já não está enxergando bem, está gagá.
E o irmão é um desviado. Mamãe e eu somos cúmplices. Então eu vou dar uma ajudinha. E aí, será que é Deus mesmo que diz a última palavra mesmo? Irmão, guarda isso. Se você crê que Deus dá a última palavra, descansa em Deus. Ele vai mover céus e terra para cumprir a palavra dele na sua vida. Amém, meus irmãos? Perceba, hoje a igreja precisa dar ajudinha para Deus. A gente não pode falar palavras duras para o irmão, senão o irmão vai embora da igreja. A gente não pode falar contra o homossexualismo, senão o pastor é processado. O pastor não pode falar sobre políticos corruptos, porque senão vai preso, é desmonetizado. Meus irmãos, sejamos crentes, tenhamos compromisso com a palavra. É céu ou inferno, não tem um terceiro caminho. É Jesus que salva. Qualquer outro é um ídolo que não salva ninguém, nem nós mesmos. Ou nós adoramos e bendizemos o Cordeiro, ou nada feito. Amém, igreja? A gente tem que crer nisso. Pode ver que muitas vezes a gente tem que dar um jeitinho, até para ajudar a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia com o intelecto humano. Não, porque isso daqui não é milagre, não. Isso daqui é uma maneira que o texto... Quantos são os teólogos liberais? Não, a gente não precisa da ajuda. Deus continua falando. Se entregue para Ele hoje. Se dobre diante dEle. Coloque a boca no pó. Clame por Ele. E você verá a glória dEle na sua e na minha vida. É assim, meus irmãos. É a velha conversão. É a velha Bíblia. É a velha oração. É a velha santidade. Jacó aqui estava se santificando? Não. Ele estava aqui, eu vou ganhar essa bênção. Nem que eu tenha que enganar o príncipe papai. E aí, enganou? Não, ele foi enganado, ele enganou, mas adiantou ele ter enganado? Não, porque a bênção da primogenitura só veio sobre ele, de fato aonde? Lá em Peniel, no Vale do Jaboque. E agora eu vou correr para a gente concluir rapidamente aqui. Prestem bastante atenção no início desse texto. Tendo Isaac envelhecido, versículo 1 do capítulo 27. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: eis-me, aqui estou. Isaac disse: já estou velho, não sei o dia da minha morte, então pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer a Esaú, o seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. 2 pontos, olha, vem cá, Jacó tinha um bom exemplo negativo ou não? Tinha, mas vem cá, a culpa é só de Rebeca? Quem foi que comprou a primogenitura? Foi Rebeca? Não, ou seja, aqui mamãe e filhinho, olha, é uma combinação boa, viu? De malandrinhos, não? Mas lembra que eu disse, quando a gente age como Jacó, a gente paga um preço? Paga ou não paga? Porque qual que foi o destino logo depois disso? Ela perdeu seu filho, pelos próximos anos, porque ele teve que fugir, sabendo que o outro filho queria matá-lo. E aí, valeu a pena ter enganado? Mamãe, valeu a pena ter enganado? Valeu a pena ter mentido, mamãe? Valeu? Mamãe, se arrependa. Aonde quer que a gente tenha mentido, se arrependa. Viva na verdade. Deus tem um filho chamado Jesus, que é a verdade. O diabo tem uma filha chamada mentira. O preço da mentira vem. Encare a verdade, não tem problema. Encare a verdade. Se arrependa. É assim a vida, meus irmãos. E agora aqui, olha, ela diz: olha o que eu te ordeno, versículo 9, vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você levará o seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas, e o meu irmão? Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai perceber que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção,
trarei sobre mim maldição. Ó, espertalhão, ele era vivo. Opa, mamãe, você está me pondo numa enrascada. Olha aqui, ela ainda dá uma melhorada. Perceba, irmãos, lembra que eu disse, o tempo passa, quem é pecador hoje, amanhã só se tornará pior. Por isso, meus irmãos, não flerte com o pecado. Renuncie o pecado agora. Aqui ele melhora. Ele fala, mãe, aqui. E aí a mãe vem e dá uma resposta. Olha o que a mãe diz. A sua mãe então lhe diz, versículo 13: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vai e traga para mim. Então, Então ele foi, apanhou e trouxe a sua mãe, que a preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú e o seu filho primogênito, roupas que ele tinha em casa, e com elas vestiu Jacó e o seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos ela cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço, e por fim entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Perceba que ela dá uma melhorada, um upgrade. Não, fique tranquila, filho, eu responsabilizo. Quem era ela? Ela era serva. Perceba, foi uma serva que também agiu como Jacó, também como Jacó. E ainda ela melhora, ela dá a roupa de Esaú para ele, veste, dá um jeito de colar os pelos no pescoço. Ou seja, meu irmão, isso foi cinematográfico aqui. Foi um erro cinematográfico, mas eu quero te dizer, esse erro cinematográfico aqui ajudou? Não ajuda, meus irmãos, só atrapalha. Por quê? Resumindo a história, porque aqui de fato ele entrega para o pai, e o pai pergunta, mas a voz é de Jacó, venha mais perto, meu filho. Quando Jacó entra diante de Isaac, ele diz, não, sou eu mesmo, Esaú. Mente, e aí entrega, ele puxa para ele, sente o cheiro da roupa, que era o cheiro de, que cada filho tem um cheiro, não é assim, irmãos? Uns tem caatinga, mas cada filho tem cheiro, um tem um cheirinho melhor, outros tem um cheirinho, cada filho tem um jeito, né? As mães sabem disso, e os pais também. E aí ele tem dúvida, e ele é abençoado, e aí ele sai, garanti a minha bênção. Aí lembra que eu te disse, a gente não é canal, a gente é o quê? A gente não é bênção. A gente é o que? Estorvo. Ele foi estorvo para o seu pai, estorvo para sua mãe, mas principalmente para ele, estorvo para o seu irmão. E aí vem o seu irmão, depois de um tempo, e aí o seu irmão fala, pai, vim aqui receber a bênção, e Isaac disse, mas eu já te abençoei. Não, pai, sou eu. E aí ele descobre que o seu filho, perceba, irmão, o seu filho tinha mentido, juntamente com a sua esposa. E agora Esaú quer matá-lo. E aí então Rebeca chama Jacó e diz, vai para a casa do meu irmão Labão, porque senão seu irmão vai te matar e eu vou perder 2 filhos. Por que 2 filhos? Porque um se tornará assassino e o outro morto. E aí ele foge. É aí quando vem a experiência em Betel, e aí quando ele vai viver com Labão. Lá com Labão, Deus usa Labão agora, para quê? Para desossar Jacó. Meus irmãos, guarde isso, olhos de vocês nos meus olhos. Todo Jacó terá um Labão de Deus para tratar com a sua vida. Guarde isso, porque foi lá com Labão que agora o espertalhão é enganado. É enganado porque casa-se com a filha errada, porque o pai trapaceou. Agora, nesse novo contexto, ele continua, percebe, irmãos, ele continua prosperando. A prosperidade não garante que Deus está feliz. O que garante que Deus está feliz é se a gente está vivendo diante dEle, para a glória dEle. Amém, meus irmãos? E depois de muitos anos e de muitas atrapalhadas, ele regressa. E agora ele quer regressar à casa dos seus irmãos, mas ele tem um medo muito grande. Qual é o medo? Meu irmão, depois de todos esses anos, vai querer me matar. E aí onde ele vai para o Vale do Jaboque, em Peniel, e ele gasta um tempo com Deus, e o próprio Jesus aparece para ele. E é ali, naquele momento, que o Senhor diz algo para ele: se até o alvorecer você me segurar, a sua bênção estará garantida. E aí onde Jacó luta com o anjo,
Não me pergunte como foi isso, meus irmãos, eu só sei que ele segura, e ali entendemos que é Jesus, ele segura Jesus até o alvorecer, E o que eu entendo aqui na vida de Jacó, nesse momento do Vale do Jaboque, quando ele vai se transformar em Israel? Meus irmãos, guarde isso, Deus vai preparar os Labãos, Deus vai preparar a fuga, Deus vai preparar a solidão. Todo Jacó vai viver assim, sempre. Por quê? Porque Deus não está contemplando essa vida. Agora, Deus permite tudo isso de ruim para tentar transformar o Jacó em Israel. A grande pergunta que fica é: será que a gente quer realmente ser transformado? Porque Jacó no Vale do Jaboque, ele demonstrou: não, eu quero ser transformado, eu quero essa bênção. O que eu imagino na cabeça de Jacó? Jacó dizendo assim: olha, eu corri, enganei, trapaceei, menti, sofri, fui também enganado, fui trapaceado, ou seja, valeu do quê? Valeu de nada. Eu quero acreditar que no Vale do Jaboque, enquanto ele buscava a Deus, ele ficava dizendo assim: Deus, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou fazer tudo de novo, só preciso de mais uma chance. E aí vem Jesus, e aí Jesus diz: bom, se você me segurar até o alvorecer. Meus irmãos, segurar Jesus, parece brincadeira ou não? É outra cena cinematográfica, eu acredito nisso. E ele segura Jesus, e a Bíblia diz que ele luta nessa dimensão de não deixar o Senhor partir, ou seja, ele soa, ele transpira, mas ele não desiste. Vem cá, vamos lá, vamos agora falar aqui esse terceiro ponto. Se você é um Jacó, vamos desconsiderar que você não é Esaú. Estamos numa igreja, né, irmãos? Será que tem algum profano, impuro, devasso? Não, né? Eu quero crer que não. Mas também entram pessoas assim na igreja, e a igreja é para esses também, para aqueles que estão na margem da sociedade. Então a palavra de Deus para os Esaús é: se arrependa, se converta. Mas vamos falar aqui para a igreja, para os Jacós de Jesus do Novo Testamento. Sejamos honestos, você já parou para pensar? Eu, em muitos momentos da minha vida, já me parei como Jacó, porque eu quis antecipar a bênção de Deus, quis fazer do meu jeito, quis forçar. Será que não estamos sendo Jacós? Agora, a pergunta é: não é se estamos sendo Jacó, é será que nós estamos cansados da vida de Jacó? Porque qual é a ideia principal? A ideia principal é: a vida de Jacó é pesada, a vida de Jacó é solitária, a vida de Jacó não é do lado de Deus. Tem a misericórdia, mas é sempre fugindo, é sempre dando um somebody love. Eu te pergunto, você não está cansado? Não, ainda não? Então espera que Deus vai mandar mais Labão, até você ficar cansado. Agora, se você já cansou de tudo isso, se você for falar: não aguento mais essa vida, eu quero uma nova vida, eu quero só mais uma chance, Senhor, então se prepare, porque aí entra a parte melhor. Qual é a parte melhor? É onde você vai ter que lutar com todas as suas forças. E eu te pergunto: você tem lutado com todas as suas forças para mudar de vida? Você tem lutado mesmo? Como disse João Batista, que o reino dos céus para alguns é tomado à força. É isso, meus irmãos. Não sejam bananas, não sejam fracotes. Quando se trata de trabalho, tem irmãos aqui que são valentes. Quando se trata aqui de proteger a família, tem irmãos que são valentes. Mas com Deus nós precisamos ser muito mais valentes, muito mais guerreiros, muito mais destemidos. Sobre essa questão do novo nascimento, sobre essa questão de ter experiência com Deus, precisamos buscar a Deus de todo o coração, até sermos transformados de um Jacó para um Isaac. Porque no alvorecer do dia, depois de tanta luta, tanta labuta, tanto sofrimento, o anjo vai e fala: eu vou te abençoar, e toca na articulação da coxa de Jacó, e diz: a partir de hoje, você não vai ser chamado mais de Jacó, trapaceiro, aquele que pega no calcanhar, mas você se chamará Israel. Israel significa príncipe de Deus, aleluias. E ali a vida dele mudou, porque as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Meu irmão, como tem sido a sua vida de novidade de vida? Se é de novidade de vida, dê glória a Deus, continue firme. Mas se você está voltando a viver momentos de Jacó, peça perdão para Deus em nome de Jesus. Que Deus nessa manhã continue
despertando esses sentidos em nós. Eu quero agora orar com você, orar, em primeiro lugar, para que a gente jamais seja como Esaú, jamais, jamais. Se há uma promessa de Deus, que a gente não trate com descaso, nem com indiferença. Em segundo lugar, vamos orar pedindo: Senhor, se há algum tipo de Jacó dentro do meu coração, mata esse Jacó, Senhor, mata, faça esse Jacó morrer. Faça esse Jacó morrer. E aqui, Jacó homem e Jacó mulher, tá, meus irmãos? Né? Faça esse Jacó morrer, Senhor. Não deixa, eu não quero mais viver assim. E peça para Deus: Senhor, faça nascer o Israel. E me ajuda a lutar pela salvação da minha alma. A lutar pela Tua palavra. A lutar por aquilo que é espiritual de todo o meu coração, da forma correta. E assim, segundo a vontade de Deus, nós seremos marcados, nós seremos transformados, e quem sabe até feridos, irmãos. Mas se for uma ferida para nos curar, aleluias, amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos? Eu te desafio, onde quer que você esteja, a orar por você, enquanto eu oro por todos nós. E ore pedindo: Senhor, não deixa eu viver como Jacó, mas me ajuda a ter um encontro contigo no Peniel, no Vale do Jaboque. Que hoje, nessa manhã, essa mensagem seja para você o seu Peniel, o seu Vale do Jaboque. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, muito obrigado por esse momento, meu Deus. Muito obrigado por esses 2 filhos de Isaac, por esses 2 netos de Abraão. E também, Pai, porque acreditamos que assim como Esaú, em algum momento, bem depois, possivelmente voltou para os teus caminhos, mas ele entendeu que a vida de devassidão dele tinha feito com que ele sofresse, e ele sofreu muito. Os pais dele sofreram também. E Jacó, papai, Jacó, esse eleito errante, esse eleito que vive à margem da tua vontade. Pai bendito, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, arranca o Jacó que possa existir dentro de nós e faça nascer apenas o Israel de Deus. Senhor, nos leva a tua palavra cada dia mais e mais e nos ensina os teus caminhos cada dia mais e mais. Livra-nos de nós mesmos e livra-nos de todo o erro. E é assim que eu te peço, e oro e intercedo por cada irmão que está aqui conosco nessa comunidade, e aonde quer que estejam os outros irmãos também nas redes sociais. Ó Deus, eu te peço, visite-os, abençoe-os e ajude-os, assim como a mim. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida e faça conosco, Pai, como o Senhor fez na vida de Abraão, na vida de Isaac e na vida de Jacó. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Se Deus tem uma promessa na sua vida, descanse. Deus vai cumprir, no tempo dEle e da forma dEle. Só se ajuste àquilo que Deus tem para você e para mim, amém? Deixe essa palavra ao seu coração. Quero dar a bênção apostólica. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Um domingo muito abençoado para vocês. Podem se abraçar. Se esse culto foi bênção, compartilhe aí com o maior número de pessoas. Quero agradecer aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, meu irmão. E um bom domingo aos irmãos presentes e aos irmãos em casa. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto.